Aqui. Às vezes a imprensa marca golaços. Gols assim, arrebatadores, né? Que mostra a importância da imprensa livre, Reginaldo. Por que eu estou falando isso? Saiu uma reportagem no jornal Valor Econômico que tem de ser lida, leitura obrigatória, viu? Aliás, a reportagem está aberta. Foi tal a busca pela matéria que o Valor ouve por bem, fez uma coisa simpática, foi abrir a matéria. Não está precisando de senha, não precisa ser só para assinante. Qualquer leitor tem acesso. É um texto enorme, eu separei trechos aqui, mesmo assim ainda ficou bastante grande, eu vou ler para vocês, que demonstra... Vamos ver, Reginaldo, vai. Há reportagens que evidenciam como o bom jornalismo é essencial à democracia, à verdade, à transparência. Reportagem de Leandra Pérez, do jornal Valor Econômico, sobre as pedaladas fiscais, demole, Reginaldo, sem chance para reconstrução, as justificativas esfarrapadas do governo. A Leandra, Reginaldo, não escreveu com o intuito de demolir nada. Ela escreveu para contar o que aconteceu. E o que aconteceu está em desacordo com a versão oficial. O que evidencia, e isto digo eu, não a Leandra, os crimes de responsabilidade cometidos pela presidente Dilma e explicam porque ela tem que deixar o palácio. Com um processo de impeachment ou de renunciar, que seria o mais prudente e mais rápido. Eu vou destacar trechos da reportagem do Valor, eu vou comentando, que dão o passo a passo do desastre. Sabe esse desastre fiscal que está aí? Tem um passo a passo, produzido de maneira consciente e determinada. A reportagem do Valor reproduz os interiores do governo Dilma, com a sua rotina de tacanhice ideológica, arrogância, intimidação e até assédio moral, sem contar o desprezo à matemática. Tem uma coisa que é fato. As pessoas muito mal-humoradas, que vivem de maus bofes, que vivem dando esporro para todo lado, que vivem assim, não mexe comigo, não mexe comigo, são incompetentes. São incompetentes. Ficam tendo chilique, sabe pra quê, Reginaldo? Que é para as pessoas não encostarem nelas e elas não terem de ser testadas. Só isso. Gente competente é bem-humorada. Não quer dizer que não tenha suas idiosincrasias. Tem. Eu, por exemplo, nunca volto. Eu sempre vou. Tem idiosincrasia? Toque. Né? Se eu esqueço alguma coisa, Reginaldo, não volto. Vou esquecido mesmo. Ah, volta pra pegar. Nunca, jamais. Esquisitices, né? Mas isso não é mau humor. Agora a Dilma é brava. E ela se cerca de alguns auxiliares dela que também fazem a linha brava. Na linha não conversa comigo. Conversa comigo que hoje eu não tô bom. E aí começa a produzir cagadas em série. Que ninguém tem a coragem de dizer para que tá errado. Vamos ver. Texto do Valor. 2 anos e meio antes de as pedaladas fiscais justificarem a abertura do processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff, e pelo menos 1 ano antes do início da campanha pela reeleição, técnicos do Tesouro Nacional elaboraram, atenção, Reginaldo, em julho de 2013, um diagnóstico de 97 páginas sobre a situação fiscal e econômica do país. Esse relatório foi mantido sob sigilo. Tá? O Valor teve acesso ao relatório. E lá estava escrito: o prazo para um possível downgrade é de até 2 anos. Ou seja, o relatório previa que o Brasil teria severas dificuldades em até 2 anos. Tá aí, né? Estamos em 2015, com severas dificuldades. Previram, Reginaldo, um passivo. Em 2013, previram que em 2 anos o país teria um passivo de 41 bilhões. Ainda foram modestos. Novos avisos, Reginaldo, foram incluídos em uma versão revisada de setembro de 2013. Então isso foi em julho. Setembro, a mesma coisa. O caixa do Tesouro estava muito baixo e foi citado no documento como risco para 2014. Os técnicos do Tesouro projetavam um déficit sem perspectiva de redução. Falavam em esqueletos que teriam de ser explicitados e recomendavam interromper imediatamente
quaisquer operações que produzam resultados primários sem a contrapartida de contratação da demanda agregada. Ou seja, não vamos fazer despesa se a gente não tiver receita. É isso que significa. Porque, atenção, o Brasil tem técnicos competentes no Tesouro, viu? Tem funcionários públicos competentes no Tesouro. O Brasil tem funcionários competentes no Banco Central. O Brasil tem funcionários competentes na Receita Federal. Existe uma burocracia já competente no Brasil. O que estraga tudo é a condução política. O que estraga tudo são aqueles que são nomeados por vontade exclusiva do mandatário. O trabalho foi concluído, Reginaldo, em novembro de 2013 e apresentado ao então secretário do Tesouro, Arno Augustin. O Arno Augustin, queridos, foi o secretário do Tesouro da Dilma até outro dia, de todo o primeiro mandato, e era quem mandava soltar e prender ali. Ele despachava diretamente com ela. Ele era subordinado do Guido Mantega, mas ele despachava diretamente com ela. Ele era ela. E tem até uma circunstância engraçada aqui, que ela conta, Reginaldo. Teve um dia que ela interrompeu uma reunião séria com lá, sei lá, 30, 40 pessoas e disse o seguinte: Arno, vá pentear esse cabelo que não está bom. Entendeu? Sabe o que o Arno fez? Levantou e foi pentear o cabelo. Secretário do Tesouro. Nos últimos 3 meses, o Valor conversou com mais de 20 autoridades que ocuparam e ainda ocupam cargos para saber como é que se produziu aquela porcaria. Vamos lá. Tão logo o relatório chegou às mãos do Arno, esse relatório dizendo vai ter déficit, esse relatório dizendo que em 2015 ia quebrar tudo, que ia acabar. O que o Arno fez? O Arno marcou uma reunião com 19 coordenadores gerais do Tesouro, os 6 subsecretários e seus assessores mais próximos para discutir o documento. A reunião foi marcada para a tarde de 22 de novembro de 2013, na sala do Conselho Monetário Nacional. O clima era pesado e ninguém se lembra de haver cafezinho ou de ter bebido água durante a reunião. A pauta do encontro tinha 5 itens. O primeiro ponto de preocupação era o risco de downgrade. O que era o risco de downgrade? Vai quebrar. Daqui a pouco tem déficit. E aí se falava da imagem do Tesouro, que o Tesouro estava sendo desmoralizado. E o último item, o 5º item da reunião era a relação interpessoal. Eu já conto por quê. Os sinais de que a estratégia não estava dando certo, Reginaldo, já eram visíveis. O Banco Central já tinha forçado a retomar os aumentos da taxa Selic. Mas a receita do Tesouro ainda crescia 13,3% entre janeiro e novembro, com altas que se previam de até 14%. No front externo, o Banco Central dos Estados Unidos começara a retirar os estímulos monetários que vinha injetando na economia, o que prometia reduzir a abundância de capitais no Brasil. Aí, coitadinho, escolhido para ser a voz moderada dentro do corpo técnico do Tesouro, o então coordenador-geral de Planejamento Estratégico da Dívida Pública, Otávio Ladeira, abriu a reunião com Arno e expôs as suas preocupações. Sabe o que aconteceu, Reginaldo? Quando foi apresentado o 6º slide com um gráfico que mostrava como o mercado vinha perdendo a referência de qual era a meta fiscal perseguida pelo governo, o Arno deixou claro que havia convocado a reunião não para discutir nada, mas para pôr fim ao que considerava uma rebelião contra a política econômica. Ele não queria discutir nada, ele queria discutir a rebelião. Ele achava que apontar os problemas era rebelião. E aí fizeram ver, o secretário, que o Brasil não iria cumprir o superávit primário de 2,3% do PIB. Mas, secretário, nós não vamos cumprir esse superávit. Sabe o que ele falou? E a Dilma sabia, isso é crime de responsabilidade na veia. Quem disse que não vamos cumprir a meta? O mercado pode projetar qualquer coisa. Eles fazem isso o tempo todo só para ganhar dinheiro.
Vamos adiante. O processo decisório do governo Dilma, e aí não apenas da política fiscal, foi marcada pela aversão ao dissenso. Ministros e servidores que participaram de decisões importantes descrevem reuniões longas, com 30, 40 participantes, em que questionamentos técnicos eram considerados afrontas ao projeto do governo e davam margem a broncas em vez de discussões. Então vejam, estamos bem aqui, hein, Patrick? O Patrick tosse lá, eu tosse aqui. Então vejam, quando alguém apresentava alguma restrição, era considerado um sabotador. Quer ver o grau de loucura onde chega? Prestem bem atenção nisso aqui. No primeiro ano do mandato, pegar uma coisa, lembra a concessão dos aeroportos? No primeiro ano do mandato da presidente, durante as discussões para a privatização dos aeroportos de Guarulhos, Viracopos, em Campinas e Natal, essa dinâmica das reuniões autoritárias ficou clara. A definição da taxa de crescimento do PIB, que embasaria os cenários econômicos da concessão, se transformou num embate ideológico. Porque quando você vai dar uma concessão, para calcular a rentabilidade, o quanto você vai cobrar, você fala, bom, o PIB vai crescer tanto, você projeta um crescimento. O Arno Agustin queria projetar um crescimento para os anos seguintes de 4,5% ao ano. A presidente escolheu 3,7% como crescimento médio. Sabe qual foi o crescimento que a presidente previu, Reginaldo, para 2014? 5,5%. Sabe quanto a economia cresceu em 2014, Reginaldo? 0,1%. 54 vezes menos. Sabe que crescimento a presidente previu, Reginaldo, para 2015? 4,41%. Nós vamos encolher pelo menos 3,5%. Aqui o erro foi mais ou menos crescer. Vamos crescer? Não, vamos encolher. Portanto, é uma diferença de pelo menos 80 vezes entre o que eles previram e o que aconteceu. Agora o lance jocoso, Reginaldo. Atenção. O preço do pão de queijo nos aeroportos também foi intensamente discutido. Quando é que um governo dá o seu sinal, outro sinal brutal de incompetência? Você tem a presidente da República, o Tesouro Nacional, discutindo o preço do pão de queijo do aeroporto. Síndrome cubana. O problema, conforme descrição da ministra Gleisi, era que a alimentação, presta atenção, muito cara, não podia ser um empecilho às viagens dos eleitores da classe C, palavra eleitor da classe C, que haviam passado a frequentar os aeroportos. A solução foi uma licitação em que as lanchonetes pagam aluguel abaixo do preço de mercado e oferecem um cardápio com 15 itens a preços mais baixos. Em Congonhas, o pão de queijo custava R$ 2,50 na tabela subsidiada de fins de outubro e R$ 5 nos demais estabelecimentos. Então, o governo regulando o preço de pão de queijo do aeroporto, em nome da classe C, enquanto o Tesouro está indo para o vinagre. Arno passou então a ser visto pelos colegas do governo como a voz da chefe nas discussões internas. Ele sempre tratou a presidente Dilma como ela gosta de ser chamada, por presidenta. Integrantes do governo, no entanto, descrevem cenas pitorescas que mostram a proximidade dos dois. Em uma delas, como eu disse, o ex-secretário do Tesouro teve que se ausentar da sala para ir arrumar o cabelo. Dilma disse: Arno, seu cabelo está desarrumado, vá lá arrumar. A característica mais marcante do ex-secretário é seu senso de missão. Nas entrevistas que o Valor fez, ele é chamado de homem de partido, soldado, cumpridor de tarefas. A presidente decidia e ele entregava. Portanto, pedaladas foram dadas pelo Arno? Não. Pedaladas foram dadas pela Dilma. Atenção para o que vem agora. A má-fé, Reginaldo. No primeiro semestre de 2013, quando o governo discutiu o lançamento do Minha Casa Melhor, vocês lembram o peso que isso teve na eleição, né? Na campanha eleitoral. Então, no primeiro semestre de 2013,
quando o governo discutiu o lançamento do Minha Casa Melhor, criado para subsidiar a compra de móveis e eletrodomésticos por beneficiários do Minha Casa Minha Vida, o Arno tirava o sarro do programa. Ele ironizava o programa. Em tom crítico, ele dizia que a mesa que estava na lista de bens que seriam subsidiados do programa era mais cara do que a que ele tinha na casa dele. Tirando sarrinho. O corpo técnico do Tesouro repetia que o cara não consegue pagar nem a casa. Como vai pagar os móveis? Mas depois que a presidente bateu o martelo, Arno encontrou forma de financiar os eletrodomésticos sem tirar dinheiro à vista do caixa do Tesouro e sem impacto nas estatísticas do resultado primário. Olha a má fé aqui, olha a pedalada aqui. O que o Arno fez? O Tesouro fez um empréstimo de 8 bilhões à Caixa, que era responsável pelo programa, dos quais 3 bilhões foram separados para cobrir a inadimplência do Minha Casa Melhor. Buraco escolhido, determinado. Não era apenas a fidelidade à presidente e o respeito à hierarquia que definiu as ações do ex-secretário. Colegas de Arno no governo dizem que havia uma proximidade ideológica entre os dois. Segundo o depoimento ao Valor, o ex-secretário tratava as agências de rating como instrumento, aspas, usado pelos países ricos para impedir políticas de desenvolvimento de países pobres. A participação de 49% da estatal Infraero nos aeroportos privatizados foi definida pela necessidade de, aspas, segundo Arno, o governo participar do dia a dia da empresa, porque o governo considerava as agências reguladoras instrumentos ineficazes de supervisão. Como define um ex-ministro, a presidente achou no Arno alguém que pensa como ela. Portanto, atenção, as privatizações, as pedaladas. Este modelo que está aí, o déficit, o buraco, foi cuidadosamente planejado. É isso que deixa claro esta matéria do Valor Econômico. Está claro aí que foi uma escolha consciente pelo crime. E que não tem nada a ver com questão social, coisa nenhuma. Tem a ver com arrogância, com prepotência de quem não aceita ouvir opinião contrária. E é por isso que Dilma cometeu crime de responsabilidade, sim, segundo a Lei 1079, hashtag pronto, falei. Tchau, Dilma. Jovem Pan, colocando os pingos nos is. A matéria é imensa, eu só dei um trechinho, e ainda grande. Matéria imensa, com todos os detalhes. Detalhes, às vezes, só... Por exemplo, os funcionários ameaçaram, chegaram pro ar, ameaçaram em grupo, processá-lo por assédio moral. Tal a brutalidade dele com as pessoas. Tal a arrogância, a agressividade, não aceitar um argumento de natureza técnica. Tá lá, fizeram um relatório para ele dizendo, vai quebrar. Ele chamou todo mundo de vocês são sabotadores. E há imagens dos relatórios, né? Há gráficos. Exatamente, tudo, tá tudo lá. Os gráficos estão lá, vocês veem tudo, o relatório, tudo lá. Agora, a Dilma não sabia. Bom, se não sabia, né? Se não sabia, assim que descobriu... Olha, e tem mais, hein? É crime de responsabilidade de qualquer jeito. Você fala, não sabia, o Arno fez tudo sozinho. E o que ela fez depois, quando ela descobriu, para que o Arno pague por isso? Nada. Também é crime de responsabilidade no caso de improbidade. Né? Não cobrar a responsabilidade do subordinado. Diante de uma falha grave. Dilma, vai para casa, Dilma. Aqui. Às vezes a imprensa marca golaços. Gols assim, arrebatadores, né? Que mostra a importância da imprensa livre, Reginaldo. Por que eu estou falando isso? Saiu uma reportagem no jornal Valor Econômico que tem de ser lida, leitura obrigatória, viu? Aliás, a reportagem está aberta. Foi tal a busca pela matéria que o Valor houve por bem, fez uma coisa simpática, foi abrir a matéria. Não está precisando de senha, não precisa ser só para assinante. Qualquer leitor tem acesso. É um texto enorme, eu separei trechos aqui, mesmo assim, ainda
ficou bastante grande, eu vou ler para vocês, que demonstra... Vamos ver, Reginaldo, vai. Há reportagens que evidenciam como o bom jornalismo é essencial à democracia, à verdade, à transparência. Reportagem de Leandra Pérez, do Jornal Valor Econômico, sobre as pedaladas fiscais, demole, Reginaldo, sem chance para reconstrução, as justificativas esfarrapadas do governo. A Leandra, Reginaldo, não escreveu com o intuito de demolir nada. Ela escreveu para contar o que aconteceu. E o que aconteceu está em desacordo com a versão oficial, o que evidencia, e isto digo eu, não Leandro, os crimes de responsabilidade cometidos pela presidente Dilma e explicam porque ela tem que deixar o palácio. Com um processo de impeachment ou de renunciar, que seria o mais prudente e mais rápido. Eu vou destacar trechos da reportagem do Valor, eu vou comentando, que dão o passo a passo do desastre. Sabe esse desastre fiscal que está aí? Tem um passo a passo, produzido de maneira consciente e determinada. A reportagem do Valor reproduz os interiores do governo Dilma, com a sua rotina de tacanhice ideológica, arrogância, intimidação e até assédio moral, sem contar o desprezo à matemática. Tem uma coisa que é fato. As pessoas muito mal-humoradas, que vivem de maus bofes, que vivem dando esporro para todo lado, que vivem assim, não mexe comigo, não mexe comigo, são incompetentes. São incompetentes. Ficam tendo chilique, sabe pra quê, Reginaldo? Que é para as pessoas não encostarem nelas e elas não terem de ser testadas. Só isso. Gente competente é bem-humorada. Não quer dizer que não tenha suas idiosincrasias. Tem. Eu, por exemplo, nunca volto. Eu sempre vou. Tem idiosincrasia, toque. Né? Se eu esqueço alguma coisa, Reginaldo, não volto. Vou esquecido mesmo. Ah, volta pra pegar. Nunca, jamais. Esquisitices, né? Mas isso não é mau humor. Agora a Dilma é brava. E ela se cerca de alguns auxiliares dela que também fazem a linha brava. Na linha não conversa comigo. E tem até uma circunstância engraçada aqui. Que ela conta, Reginaldo. Teve um dia que ela interrompeu uma reunião séria com lá, sei lá, 30, 40 pessoas e disse o seguinte: Arno, vá pentear esse cabelo que não está bom. Entendeu? Sabe o que o Arno fez? Levantou e foi pentear o cabelo. Secretário do Tesouro. Nos últimos 3 meses, o Valor conversou com mais de 20 autoridades que ocuparam e ainda ocupam cargos para saber como é que se produziu aquela porcaria. Vamos lá. Tão logo o relatório chegou às mãos do Arno, esse relatório dizendo vai ter déficit, esse relatório dizendo que em 2015 ia quebrar tudo, que ia acabar. O que o Arno fez? O Arno marcou uma reunião com 19 coordenadores gerais do Tesouro, os 6 subsecretários e seus assessores mais próximos para discutir o documento. A reunião foi marcada para a tarde de 22 de novembro de 2013, na sala do Conselho Monetário Nacional. O clima era pesado e ninguém se lembra de haver cafezinho ou de ter bebido água durante a reunião. A pauta do encontro tinha 5 itens. O primeiro ponto de preocupação era o risco de downgrade. O que era o risco de downgrade? Vai quebrar. Daqui a pouco tem déficit. E aí se falava da imagem do Tesouro, que o Tesouro estava sendo desmoralizado. E o último item, o 5º item da reunião era a relação interpessoal. Eu já conto por quê. Os sinais de que a estratégia não estava dando certo, Reginaldo, já eram visíveis. O Banco Central já tinha forçado a retomar os aumentos da taxa Selic. Mas a receita do Tesouro ainda crescia 13,3% entre janeiro e novembro, com altas que se previam de até 14%. No front externo, o Banco Central dos Estados Unidos começara a retirar os estímulos monetários que vinha injetando na economia, o que prometia reduzir a abundância de capitais no Brasil. Aí, coitadinho, escolhido para ser a voz moderada dentro do corpo técnico do Tesouro, o então coordenador-geral de Planejamento Estratégico da Dívida Pública, Otávio Ladeira, abriu a reunião com Arno e expôs as suas preocupações.
Sabe o que aconteceu, Reginaldo? Quando foi apresentado o 6º slide com um gráfico que mostrava como o mercado vinha perdendo a referência de qual era a meta fiscal perseguida pelo governo, o Arno deixou claro que havia convocado a reunião não para discutir nada, mas para pôr fim ao que considerava uma rebelião contra a política econômica. Ele não queria discutir nada, ele queria discutir a rebelião. Ele achava que apontar que um governo dá o seu sinal, outro sinal brutal de incompetência. Você tem a presidente da República, o Tesouro Nacional, discutindo o preço do pão de queijo do aeroporto. Síndrome cubana. O problema, conforme descrição da ministra Gleisi, era que a alimentação, presta atenção, muito cara, não podia ser um empecilho às viagens dos eleitores da classe C, palavra eleitor da classe C, que haviam passado a frequentar os aeroportos. A solução foi uma licitação em que as lanchonetes pagam aluguel abaixo do preço de mercado e oferecem um cardápio com 15 itens a preços mais baixos. Em Congonhas, o pão de queijo custava R$ 2,50 na tabela subsidiada de fins de outubro e R$ 5 nos demais estabelecimentos. Então, o governo regulando o preço de pão de queijo do aeroporto, em nome da classe C, enquanto o Tesouro está indo para o vinagre. Arno passou então a ser visto pelos colegas do governo como a voz da chefe nas discussões internas. Ele sempre tratou a presidente Dilma como ela gosta de ser chamada, por presidenta. Integrantes do governo, no entanto, descrevem cenas pitorescas que mostram a proximidade dos dois. Em uma delas, como eu disse, o ex-secretário do Tesouro teve que se ausentar da sala para ir arrumar o cabelo. Dilma disse: Arno, seu cabelo está desarrumado, vá lá arrumar. A característica mais marcante do ex-secretário é seu senso de missão. Nas entrevistas que o Valor fez, ele é chamado de homem de partido, soldado, cumpridor de tarefas. A presidente decidia e ele entregava. Portanto, pedaladas foram dadas pelo Arno? Não, pedaladas foram dadas pela Dilma. Atenção para o que vem agora. A má-fé, Reginaldo. No primeiro semestre de 2013, quando o governo discutiu o lançamento do Minha Casa Melhor, vocês lembram o peso que isso teve na eleição, né? Na campanha eleitoral. Então, no primeiro semestre de 2013, quando o governo discutiu o lançamento do Minha Casa Melhor, criado para subsidiar a compra de imóveis e eletrodomésticos por beneficiários do Minha Casa Minha Vida, o Arno tirava o sarro do programa. Ele ironizava o programa. Em tom crítico, ele dizia que a mesa que estava na lista de bens que seriam subsidiados do programa era mais cara do que a que ele tinha na casa dele. Tirando sarrinho. O corpo técnico do Tesouro repetia que o cara não consegue pagar nem a casa. Como vai pagar os móveis? Mas depois que a presidente bateu o martelo, Arno encontrou forma de financiar. Conversa comigo que hoje eu não tô bom. E aí começa a produzir cagadas em série. Que ninguém tem a coragem de dizer para que tá errado. Vamos ver. Texto do Valor. 2 anos e meio antes de as pedaladas fiscais justificarem a abertura do processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff, e pelo menos 1 ano antes do início da campanha pela reeleição, técnicos do Tesouro Nacional elaboraram, atenção Reginaldo, em julho de 2013, um diagnóstico de 97 páginas sobre a situação fiscal e econômica do país. Esse relatório foi mantido sob sigilo. Tá? O Valor teve acesso ao relatório. E lá estava escrito: o prazo para um possível downgrade é de até 2 anos. Ou seja, o relatório previa que o Brasil teria severas dificuldades em até 2 anos. Tá aí, né? Estamos em 2015, com severas dificuldades. Previram, Reginaldo, um passivo. Em 2013, previram que em 2 anos o país teria um passivo de 41 bilhões. Ainda foram modestos.
ainda foram modestos. Novos avisos, Reginaldo, foram incluídos em uma versão revisada de setembro de 2013. Então isso foi em julho. Setembro, a mesma coisa. O caixa do Tesouro estava muito baixo e foi citado no documento como risco para 2014. Os técnicos do Tesouro projetavam um déficit sem perspectiva de redução. Falavam em esqueletos que teriam de ser explicitados e recomendavam interromper imediatamente quaisquer operações que produzam resultados primários sem a contrapartida de contratação da demanda agregada. Ou seja, não vamos fazer despesa se a gente não tiver receita. É isso que significa. Porque, atenção, o Brasil tem técnicos competentes no Tesouro, viu? Tem funcionários públicos competentes no Tesouro. O Brasil tem funcionários competentes no Banco Central. O Brasil tem funcionários competentes na Receita Federal. Existe uma burocracia já competente no Brasil. O que estraga tudo é a condução política. O que estraga tudo são aqueles que são nomeados por vontade exclusiva do mandatário. O trabalho foi concluído, Reginaldo, em novembro de 2013 e apresentado ao então secretário do Tesouro, Arno Augustin. O Arno Augustin, queridos, foi o secretário do Tesouro da Dilma até outro dia, de todo o primeiro mandato, e era quem mandava soltar e prender ali. Ele despachava diretamente com ela. Ele era subordinado do Guido Mantega, mas ele despachava diretamente com ela. Ele era ela. Para os problemas, era rebelião. E aí, fizeram ver ao secretário que o Brasil não iria cumprir o superávit primário de 2,3% do PIB. Mas, secretário, nós não vamos cumprir esse superávit. Sabe o que ele falou? E a Dilma sabia, isso é crime de responsabilidade na veia. Quem disse que não vamos cumprir a meta? O mercado pode projetar qualquer coisa. Eles fazem isso o tempo todo só para ganhar dinheiro. Vamos adiante. O processo decisório do governo Dilma, e aí não apenas da política fiscal, foi marcada pela aversão ao dissenso. Ministros e servidores que participaram de decisões importantes descrevem reuniões longas, com 30, 40 participantes, em que questionamentos técnicos eram considerados afrontas ao projeto do governo e davam margem a broncas em vez de discussões. Então vejam, estamos bem aqui, hein, Patrick? O Patrick tosse lá, eu tosse aqui. Então vejam, quando alguém apresentava alguma restrição, era considerado um sabotador. Quer ver o grau de loucura onde chega? Prestem bem atenção nisso aqui. No primeiro ano do mandato, pegar uma coisa, lembra a concessão dos aeroportos? No primeiro ano do mandato da presidente, durante as discussões para a privatização dos aeroportos de Guarulhos, Viracopos, em Campinas e Natal, essa dinâmica das reuniões autoritárias ficou clara. A definição da taxa de crescimento do PIB, que embasaria os cenários econômicos da concessão, se transformou num embate ideológico. Porque quando você vai dar uma concessão, para calcular a rentabilidade, o quanto você vai cobrar, você fala, bom, o PIB vai crescer tanto. Você projeta um crescimento. O Arno Augustin queria projetar um crescimento para os anos seguintes de 4,5% ao ano. A presidente escolheu 3,7% como crescimento médio. Sabe qual foi o crescimento que a presidente previu, Reginaldo, para 2014? 5,5%. Sabe quanto a economia cresceu em 2014, Reginaldo? 0,1%. 54 vezes menos. Sabe que crescimento a presidente previu, Reginaldo, para 2015? 4,41%. Nós vamos encolher pelo menos 3,5%. Aqui o erro foi mais ou menos crescer. Vamos crescer? Não, vamos encolher. Portanto, é uma diferença de pelo menos 80 vezes entre o que eles previram e o que aconteceu. Agora o lance jocoso, Reginaldo. Atenção. O preço do pão de queijo nos aeroportos também foi intensamente discutido.